Você gosta dela? Você acredita que ela é a palavra de Deus? Na biografia de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 19, verso 6. Sermos direcionados por nós mesmos pode trazer algumas confusões, algumas incertezas e nos conduzirmos em lugares errados. Mas sermos direcionados através da Bíblia, da palavra, do Espírito Santo, é o dever de todo cristão permitir que isso aconteça. Mateus capítulo 16. Oh, irmão, me perdoe. Capítulo 19, verso 6. Diz assim: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Fernando Martins deu glória, e eu entendi porque ele deu esse glória. Você entendeu, não foi? Porque daqui a uns tempos ele vai casar. E um dos versículos mais utilizados dos celebrantes, dos pastores, para o momento do casamento, chega a Tainã, sorriu demais, é esse versículo que nós acabamos de ler. É uma instrução do Mestre Jesus, quando ele ordena uma ordem imperativa, sem questionamento, sem indagação. Não existe subterfúgio para encontrar ao ponto de não fazer aquilo que o Senhor determina. E a ordem é bem clara. É um despertamento de Cristo sobre nós. E ao mesmo momento que é um despertamento, é uma responsabilidade que o Senhor outorga sobre a nossa vida. E Ele é bem explícito quando Ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Existe um entendimento de uma preocupação sobre aquilo que Deus uniu. Então começa eu entender que eu posso separar aquilo que Deus não uniu, mas eu não tenho que separar aquilo que Deus uniu. Então meu primeiro entendimento é descobrir o que Deus uniu e o que Deus não uniu. Então, a partir do momento que eu entendo o que Deus uniu, essa responsabilidade cai sobre a vida do homem, do ser humano. Aqui é um despertamento para todos nós. Através dos nossos erros, das nossas falhas, nós temos o poder de separar o que Deus uniu. Quantos casamentos Deus uniu e o homem separou? Quantas alianças Deus uniu e o homem separou?
Então, assim como é a responsabilidade de Deus unir, assim também é a minha responsabilidade não separar o que Deus uniu. Então significa que não podemos tirar das nossas vidas o que Deus colocou, e não podemos trazer para a nossa vida o que Deus já tirou. Eu vou repetir. Não podemos tirar das nossas vidas o que Deus colocou, e eu não posso trazer para a minha vida aquilo que Deus já removeu. Porque a palavra, o texto que nós lemos, o entendimento explícito é bem claro: não separe o que Deus uniu. Isso é a interpretação explícita, comum, notória, o que todos nós compreendemos sem nenhuma dificuldade. Só que nas entrelinhas, implicitamente, existe também outro entendimento. O que Deus uniu, o homem não separa. É uma ordem, é um entendimento bem simples e claro que nós temos de uma ordem de Deus. Mas implicitamente também tem a interpretação de não unir o que Deus separou. Eu não posso separar o que Deus uniu, e eu não posso unir o que Deus separou. O que Deus uniu, nós não temos que separar. E nós pontuamos aqui 3 coisas, biblicamente, que Deus uniu, e que nenhum de nós temos o dever de separar. Primeira coisa, oração e palavra. É uma unicidade, é uma união de Deus, e nós não podemos separar. Tem gente que ora muito, mas lê pouco. Tem gente que lê muito e ora pouco. É uma separação. E precisamos ter equilíbrio espiritual, e principalmente daquilo que Deus uniu. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, os próprios apóstolos vão perceber que estão muito atarefados, sobrecarregados. Eles visitavam, oravam, cuidavam dos órfãos, das viúvas, tinham que fazer as obras missionárias, e com tantas essas atividades ele fica um pouco carregado. Ele reúne e diz: olha, precisamos levantar homens idôneos, confiáveis, cheios do Espírito Santo, e separemos ele para o diaconato, e eles irão cuidar dos órfãos e das viúvas. E no verso 6 ele diz: mas nós iremos perseverar na oração e na palavra. Assim como elas são unidas e eu não posso separar, assim elas precisam ser prioridades em minha vida. Eu nunca posso ficar 24 horas sem orar, sem ler Bíblia. Eu nunca posso ficar um tempo demais sem falar com Deus. E não precisa estar em uma igreja para falar com o Senhor, até porque o véu do templo foi rasgado, e todos nós temos acesso livremente para falar com Deus.
Você pode na cama mesmo falar com Deus. Você pode tomar banho falando com Deus. Você pode ir indo por trabalho e falando com Deus. Você pode estar varrendo a casa, lavando a roupa, fazendo suas tarefas de casa e falando com Deus ao mesmo tempo. É necessário, todos nós que estamos aqui, buscar esse relacionamento, essa intimidade. E esses pilares é o que vai me fortificar, permanecer na presença do Senhor. Algumas pessoas me dizem: pastor, estou fraco, não estou tendo força para ir para a igreja. A maioria dessas pessoas abandonaram a prática da oração e a prática da leitura bíblica. E não existe segredo para se fortalecer. Não existe varinha mágica para ter intimidade com Deus. É simplesmente, é apenas oração e Bíblia, para nós ficarmos de pé. E uma das responsabilidades desse ministério é fazer com que você permaneça em meio às lutas, às adversidades, às tempestades, as turbulências da vida, as portas fechadas. Não é apenas você ficar um período na igreja, é você permanecer quando a luta vir, é você permanecer quando a perseguição soprar, é você permanecer quando está angustiado. E a única maneira de permanecer é quem tem uma vida de oração. Porque a nossa geração conhece poder, mas não conhece escritura. Eu tenho que igualar, ter equilíbrio na minha vida espiritual. Gostamos de orar, do fogo, do Pentecoste, gostamos da unção, mas temos também que amar a palavra, porque o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede dos lábios do Senhor. Segunda coisa que Deus uniu, e eu e você não pode separar. Fé e obra são inseparáveis. Tiago capítulo 2 verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Somos homens, vocês são mulheres de fé, que acreditam no sobrenatural, que acredita na intervenção de Deus, que acredita que o Deus que cura, o Deus que faz o impossível acontecer sobre nós. Só que nós não temos só que ser pessoas de fé, temos também que ser pessoas de obra. Temos que ter responsabilidade dos céus, mas temos também que ter responsabilidade aqui na terra. Vencemos através da fé, até porque João disse: essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Mas a minha pergunta para os irmãos é: cadê as obras? O que é que você tem feito para o reino de Deus? Quem você tem visitado? Qual é os amigos que você tem convidado para ir para a igreja? Quem você evangelizou no trabalho, no colégio, o vizinho? Qual foi a última feita que você trouxe um visitante para a igreja?
as nossas obras contam para o Senhor. Eu lembro que tem pessoas que estão aqui me olhando, que dificilmente vinha sozinho para a igreja, que sempre trazia 5, 4, 10. Só que isso que você faz não é para pastor, não é para a igreja. É a obra, é a responsabilidade, é a missão que Deus te comissionou. Tinha pessoas que estão me olhando e ligava para mim: pastor, nós iremos orar essa semana aqui em casa. E hoje, quando eu ligo: pastor, estou cheio de coisa para fazer, e eu não sei se vai dar tempo para eu fazer. Perceba que possamos ser homens de fé, mas a falta de obra acaba invalidando a nossa fé. Elas são equilibradas, encaixadas. Não podemos ter muita obra e pouca fé, e não podemos também ter muita fé e pouca obra. Mas eu acredito que você não negligenciará essa união que Deus estabeleceu sobre a tua vida, porque tu é um homem de fé, uma mulher de fé, mas também vai ter muita obra. Você vai dar muito prejuízo ao inferno, porque Deus já te capacitou, Deus já te encheu, Deus já derramou a unção sobre a tua vida, e a ordem dele é para marchar. E deixa eu dizer mais: existe coisa em nossa vida que está travada porque nós estamos paralisados na obra. E você ora e não destrava, e você jejua e parece que trava cada vez mais. É Deus dizendo: é porque vós deixou a missão de lado, a obra de lado. E eu posso ser mais contundente biblicamente, para acabar de nos abater mais ainda: maldito é o homem que faz a obra do Senhor demasiadamente. E eu preciso chamar a sua atenção: não é fazer por fazer, é fazer com qualidade. Porque se eu faço a obra de Deus de qualquer jeito, as maldições recaem sobre mim. É Bíblia, é Deus falando. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tem que fazer com perfeição, tem que fazer com qualidade. Olha para cá: você limpa a sua casa de qualquer jeito? Você deixa a sua casa toda bagunçada? Você aceita qualquer móveis em tua casa? E porque para a obra de Deus nós fizemos de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. Precisamos aprender a dar o nosso melhor na casa do Senhor. Precisamos aprender a dar o nosso melhor à obra do Senhor. Olha para mim: se Deus colocou uma obra em tua mão, é porque Ele confia em você, é porque Ele acredita em você. E eu posso falar: você não vai falhar, você não vai negligenciar, porque você vai dar orgulho. O inferno que se prepara, porque sairá daqui desse lugar dizendo: papai, cadê a obra? Papai, eu tenho fé. Jeová irá te honrar naquilo que você faz para Ele. Toda obra de Deus requer renúncia. Não tem como ficar no comodismo, na zona de conforto. Só que eu preciso te dar uma notícia boa: a recompensa que vem de Deus é superior daquilo que você renunciou por causa da obra de Deus. Só uma deu glória, só dois deu um aleluia, bem baixinho eu vou repetir. Tudo aquilo que você renunciou, Deus vai te dar
dar 100 vezes mais, porque a recompensa é maior do que a renúncia, a providência é maior do que tudo. Ah, pastor, eu deixei isso, poderia estar lá. Jeová está dizendo: o que eu vou te honrar, o que eu vou te dar é muito maior do que aquilo que você abriu mão. Eu sei, Deus sabe, e não precisa falar para ninguém o que você abriu mão para estar aqui hoje. Deus sabe. Alguns estão cansados, já está ali com o olho, mas abriu mão. É por isso Paulo diz: irmãos, permaneceis firmes, constantes, sempre abundantemente na obra do Senhor, porque sabeis que na obra do Senhor há recompensa. Deus não deve nada a ninguém, Deus não deixa nada em falta. Lembra de Pedrão, que se aproxima quando Jesus quis chamar alguns e eles colocaram desculpa. Aí Pedrão diz: e nós que deixamos casa, que deixamos família por causa do Senhor? Jesus disse: vai receber 100 vezes mais aqui na terra, e se prepara, o que está por vir vai ser maior do que aquilo que já cheia. É lá pra praia, pra Torrepeté, vai ter recompensa, vai ter providência. Para, não se lamente. Deus sabe que você abriu mão, Deus sabe dos teus esforços, mas por causa da obra, muitas vezes derramaremos sangue. Por causa da obra, ficaremos sem dinheiro. Por causa da obra, ficaremos esgotados. Por causa da obra, ficaremos tristes. Por causa da obra, ficaremos cansados. Mas no outro dia, o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pela manhã, levanta a mão direita para eu profetizar. Se você precisa de renovo, receba o renovo. Se você precisa de força, receba a força. De alegria, receba alegria. Deus não vai deixar nada em falta, Ele vai recompensar tudo aquilo que você abriu mão para a obra dele. Segura a mão do teu irmão, por favor. Segura a mão dele, segura a mão dela. Aperta um pouquinho até ele dar um aleluia. Se ele não dá um aleluia, aperta mais um pouquinho. Olha nos olhos dele e diga: Deus vai te recompensar. Diga para ele: se prepara, ainda esse ano vai estar chegando uma grande providência de Deus em tua vida, em tua casa, em tua história. Nada aqui é em vão, as lágrimas não é em vão, a semente não é em vão, a pancada não é em vão, a perseguição não é em vão. Vai ter recompensa, vai ter recompensa, vai ter recompensa, vai ter recompensa. Deus não esqueceu. O texto diz: passou-se 2 anos e esqueceram de José na prisão. Os homens podem esquecer, mas Deus nunca esquece. O texto diz: aqueles que saem com sua semente andando e chorando, voltará, não de mão vazia,
não da mesma maneira. O importante não é como você entrou aqui, o importante é como você vai sair daqui. Jeová está dizendo: eu não esqueci das pedradas, eu não esqueci das ajudas, eu não esqueci quando você varreu, quando você limpou minha casa, eu não esqueci quando precisou, você se prontificou. E agora se prepara, eu vou abrir o céu e enviar minha recompensa. Obra e fé não podem ser separadas. Terceira coisa que Deus uniu e ninguém tem o poder de separar. Jeremias capítulo 10 verso 12 diz assim: Deus, porém, fez a terra com seu poder. Fez a terra com quê? Estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus. Poder e sabedoria não podem ser separadas. Eu preciso ser do manto, mas eu também preciso ser uma pessoa sábia. E quando fala de sabedoria aqui, fala de discernimento, de entender o que é que está acontecendo. Tem alguns irmãos que você pergunta: e aí como foi? Não sei, foi um negócio lá, foi mistério, eu não sei o que aconteceu, foi mistério. É tanto mistério que acaba o povo não entendendo nada. Só que não é só poder, tem que ter poder e tem que ter sabedoria. Eu amo a igreja de Antioquia, na época antiga, bíblica, porque o texto diz para nós que na igreja de Antioquia tinha profetas e tinha mestres. É por isso que a igreja prosperava, a igreja avançava, porque quando o mestre se levantava para ensinar, os profetas sentavam para ouvir. O erro da nossa geração, que gosta de ficar de pé para falar, mas não tem humildade para sentar e não ouvir ninguém. E quando os mestres se levantavam para ensinar, os profetas sentavam para ouvir, respeitava a didática, a maneira calma, simples que os mestres ensinavam. Mas quando também passava as oportunidades dos profetas, os mestres sentavam e os profetas davam lugar. Não sei se era do manto, não sei se era do véu, não sei se era do roupão, só sei que os profetas davam lugar. E tem que respeitar a unção que Deus derramou na vida de cada um, porque quem não respeita a unção do seu companheiro, também ninguém vai respeitar a tua unção. Eu sei que tem uns que gostam de gritar, que gostam de correr, que gostam de marchar, mas também respeita os tradicionais que não gosta de correr. Nem todo mundo é do fogo, tem gente que é da calmaria, nem todo mundo é do reteté, tem gente que é na simplicidade. Eu sei que tem gente que tem a unção do índio. Como é a unção do índio, pastor? Quando o negócio vem. Eu sei que tem a unção do cantonete, que a irmã sai de ladinho assim, ó, pro lado e pro outro. Respeita, é Deus usando. Respeita a unção, respeita a autoridade, respeita o chamado, respeita aquilo. Mas para a igreja avançar, para a igreja prosperar, tem que ter sabedoria e tem que ter poder de Deus. Ver aleijado e andar, ver o cego enxergar, ver, ouvir, você vê o mudo falar.
entrar na cadeira de roda e sair daqui correndo, entrar careca, de câncer, e o cabelo era duro, e Deus curar o câncer e ainda fazer nascer um cabelo liso. Tem que ter poder de Deus. Eu já vi pessoas cegas enxergando. Eu já vi pessoas chegando com uma perna só de muleta, e Deus nos usar pela misericórdia e sair correndo. Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele faz, Ele realiza, Ele cura, Ele liberta. Só os profetas profetizam permitir que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Diga para 2 pessoas: seja cheia do poder de Deus. Mas não negligencie a sabedoria, porque tem que ter poder, mas tem que ter também sabedoria. Eu já vi pessoas dizendo: não prestou culto. Por que o culto não prestou, irmão? Porque não teve revelação, o fogo não caiu. Eu falei: não teve o poder, mas teve a sabedoria. Não somos nós que determinamos como Deus faz, é Deus que determina como Ele faz. Tem dia que Ele manda fogo, mas tem dia que Ele manda água para limpar. Tem dia que Ele manda terremoto para abalar as estruturas do diabo. Mas tem dia que Ele faz como Elias. Elias sai da caverna e vem para cá. Aí o texto diz que veio um fogo e Deus não estava no meio do fogo. Veio vento forte, tão forte, impetuoso, que tirou fragmentos da rocha. E a Bíblia diz: e Deus não estava no vento forte. Veio um terremoto e Deus não estava no meio do terremoto, mas repentinamente veio uma brisa suave. E a Bíblia diz: Deus estava no meio da brisa suave. Porque não somos nós que determinamos como Deus vai se revelar. Uma coisa eu sei: Deus vai se revelar para você. Se for através do poder, amém. Mas se não for através do poder, vai ser através da sabedoria. Não podemos separar. Eu sei que tem irmão que gosta do mistério, mas respeite quem gosta da calmaria. Eu sei que tem algumas que é sua tenda glória. Aí os fariseus dizem logo: e Deus é surdo, é? Mas deixa o irmão da glória. Ela é do poder, ela é do manto, ela é do mistério. Mas não desrespeite quem é da sabedoria, que gosta da calmaria. O bom é que Deus fala com os que gostam do fogo, e Deus também fala com o que gosta. São coisas que Deus uniu, que nós poderíamos aqui, sem sombra de dúvida, passar a noite toda só falando. Coisas que Deus uniu e que nós não temos que separar. Mas também eu quero falar sobre 3 coisas que Deus separou e nós não podemos unir. Gênesis capítulo 1, verso 4. Viu Deus que a luz era boa. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Eu não posso unir o que Deus separou.
porque Deus já lhe tirou das trevas e você não pode voltar para lá. É por isso que Colossenses diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nem todo o ambiente cabe mais você. Nem toda roda você tem que entrar. Nem toda mesa você tem que sentar. Ou você não ainda leu o Salmo de número 1? Bem-aventurados o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha para mim, os ímpios têm conselhos, os pecadores têm caminho, e os escarnecedores têm mesa. Então significa que eu não posso ouvir qualquer conselho, eu não posso andar em qualquer caminho, e eu não posso sentar em qualquer mesa. Verso 2: em vez de estar ouvindo o conselho dos ímpios, de andar com quem não presta, em vez de sentar na roda de fofoqueiro que sabe falar da vida dos outros, aí o texto diz: pois o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. É comparado uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer vai prosperar. Paulo diz uma coisa muito contundente. Ele diz: não se comunique com as trevas, porém a condenai. Ah, pastor, tem muito crente que é muito radical. É a Bíblia que manda nós sermos radicais. Com o pecado não se brinca. Ou você mata ele, ou ele te mata. Ou ele acaba com você, ou você acaba com ele. Nem todo o ambiente te cabe mais. Nem toda a conversa tem mais o seu perfil. Porque agora você não anda no caminho das trevas, você anda no caminho da luz. No princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Verso 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu profetizo que aonde houver trevas, a partir de hoje a luz de Deus vai reinar sobre a tua vida, vai brotar sobre a tua casa. Não há mais conectividade com as trevas, porque agora você é luz, é luz, é luz, é luz do mundo. Diga para duas pessoas: você é luz. Você é luz. Então, por favor, não una as trevas com a luz, porque Deus já separou. Está se relacionando com o que não deve, está indo para onde. Você é luz. Você foi convidado por Deus para ser influenciador, e não ser influenciado pelo mundo. Segunda coisa que eu quero terminar, Gênesis capítulo 1, verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação. Deus fez o quê? Deus fez o quê?
E quem foi que fez a separação? Então significa que o que Deus separou, eu não posso. E o que Deus separou no verso 7? Entre as águas que estavam embaixo e as águas que estavam, não tem como eu ser espiritual se eu ando envolvido com as coisas de baixo. Esquentar carteira não é coisa de crente. Esquentar carteira é coisa de baixo. Ou você não acha que Deus é poderoso para te honrar, para te qualificar, para abrir a porta para você e dizer: sou eu que faço, sou eu que coloco, sou eu que realizo. Não tenho como eu ser espiritual andando com atitudes carnais. Olha o que Paulo diz: que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, e nós temos a mente de Cristo. Quando Jesus fala não ter pérolas aos porcos, é disso que ele está falando. Você é um ser espiritual, está querendo debater com um carnal? Ele não vai entender nada, porque as coisas espirituais só consegue discernir quem é espiritual. Quem é carnal só consegue discernir de carnalidade. Uma certa feita, estava voltando da pescaria Pedro e a sua comitiva. Só que quando ele volta, lavando-se a rede, Jesus está com a multidão e disse: Pedro, me empresta o barco. Pedro sai do barco e deixa Jesus entrar, porque tem coisas que só será resolvido se a gente sair e deixar Jesus. Enquanto você tentar resolver do teu jeito, não será resolvido. Da tua maneira, não vai acontecer. E Jesus está dizendo: pula do barco e deixa eu controlar tua vida, controlar tua história. Aí você vai ver o que vai acontecer. Pedro sai do barco e Jesus toma o controle do barco.